Nosso beijão para o Daniel e nossa total saudade dele. Fernando, meu irmão, bom dia. Bom dia, Caio. Tudo em paz? Graças a Deus. E aí? Firme e forte aqui, mais um papo de graça. Amém. Bom demais. Eu estava assistindo filme, vendo sobre tudo isso que a proposta, né, de hoje, sobre abuso e tal. E eu passei por uma situação dessa, né, você sabe disso, quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade. E enquanto a gente não trata sobre isso, Caio, né, enquanto a gente não lidar diretamente sobre isso, o que isso desencadeia, eu particularmente, pessoalmente, isso não aconteceu com ninguém da minha família, né, isso aconteceu, nós morávamos num condomínio de classe média, alta, em São Paulo. Foi um período que meu pai foi transferido para São Paulo, de Brasília para lá, ficamos só 6 meses lá. E foi algo que aconteceu foi um abuso mesmo, foi um delito mesmo que um dos funcionários daquele condomínio fez. E eu só fui perceber as consequências disso na minha vida há 6, 7 anos atrás, quando eu resolvi tratar algumas coisas que estavam acontecendo dentro de mim e que eu, junto com uma terapeuta, compartilhando e conversando e tudo, e aí trouxe isso à tona, e eu fui perceber como esse incidente causou assim, coisas muito ruins na minha vida, enquanto eu não o tratei, porque a gente que passa por isso, eu revelei isso há pouco tempo, você sabe disso, né? Assim, até para os meus pais, para minha família e tudo. E aí, até conversando com a minha mãe, ela dizendo, poxa, agora eu entendo por que naquela época você ficou tão recluso, você foi uma criança que ficou recluso por muito tempo, 1 ou 2 anos, assim, que não queria sair de casa, tinha medo de sair de casa e tal. E eu não tinha coragem de contar. Você tinha que idade? Eu tinha 8 anos. Você era magrinho? Era. Você acha que você engordou muito depois como eu mecanismo de defesa? Eu acho que sim, mecanismo de defesa. Eu acredito que sim. Eu desenvolvi alguns mecanismos de defesa. Eu descobri isso. Mas acho que o que mais me fez mal durante a minha vida, o mecanismo de defesa, foi que eu não permiti que mais ninguém abusasse de mim em nenhum sentido. E também se fechou. Me fechei completamente. Me fechei completamente para relacionamentos autênticos, né? Para autenticidade. Então, eu não permitia, assim, porque na ocasião o que aconteceu foi que eu recebi um presente, mas em detrimento desse presente, esse indivíduo me cobrou outra coisa em detrimento desse presente. Então, eu desenvolvi na minha mente, isso fui descobrir agora, né, há pouco tempo atrás. E não tinha nada de graça, né? Nada. Né, e que ninguém mais ia abusar de mim. Então, eu não ia me prestar a isso nunca mais. Só que eu desenvolvi isso muito forte dentro de mim. E acabou que os meus relacionamentos começaram a ser superficiais. É só aqui, é só nesse nível. Eu não vou mais me aprofundar. E isso foi um desgaste muito grande, que eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa individualista, egoísta demais, muito egoísta, pensando só em mim, só no meu eu, o resto que se dane, entendeu? E foi assim, foi muito ruim. Hoje eu vejo que foi um incidente, foi uma desgraça mesmo na minha vida. Hoje, pela graça de Deus, eu já consegui perdoar o cara que fez isso, eu já consegui me perdoar, eu já consegui me perdoar pelo que eu fiz durante esse período, esses anos todos que eu vim carregando isso na minha vida. Eu já consegui cavar, né, como você fala, cavar de dentro para fora e vir assim, me perdoando pelas coisas e liberando a minha vida para poder me abrir mesmo para relacionamentos saudáveis, né, verdadeiros, sinceros, na luz mesmo. Mas assim, enquanto isso não é tratado, enquanto isso não é aberto, enquanto isso não é mexido, é uma prisão, sabe, cara? É muito ruim mesmo. Eu sei, falo isso por experiência própria. Ontem no Cabra Macho eu estava lá dentro da ilha com os meninos e eu estava dizendo que como problemas relacionados à sexualidade de uma forma geral,
como isso traumatiza e como isso dificulta relacionamentos. As pessoas não têm ideia, né? A gente está no Papo de Graça, no Cabra todo dia aqui, a gente vê que 95% dos problemas estão relacionados a isso. E quando eu passei por essa situação, há tanto tempo atrás, eu percebo como isso fez mal para a minha vida, sabe? Como eu não consegui tratar, não tive a disposição de tratar isso com os meus pais. Meus pais sofreram muito hoje, né? Quando souberam disso e tal. Mas hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, eu consegui me libertar, consegui, sabe, abrir a minha vida e consegui deixar a graça de Deus mesmo invadir. Mas foi um processo difícil. Uma coisa extraordinária, Fernando, é que eu conheço você há muito pouco tempo. Quanto tempo faz que nós estamos juntos? Desde o meio do ano, né? Um pouquinho antes. Um pouco antes? Um pouquinho antes. Mas a primeira vez que você veio aqui foi quando? Foi maio? Maio, De lá para cá, a sensação que me deu é que você caminhou anos-luz. Com certeza. Em todos os níveis. Não é? A tua energia mudou, a tua capacidade de falar do coração se tornou natural. Não é? Eu lembro que uma das coisas que a gente conversou foi que eu me ressentia de não conseguir saber o que estava por trás daquela camada inicial, que você era super simpático, agradável e tudo mais, mas que tinha uma coisa que a gente não chegava, né? Não chegava. É verdade. De repente, quando o processo entrou em ebuliência, eis que aparece o Fernando. É verdade. Inteiro. É verdade. E eu quero te dizer o seguinte, você é infinitamente mais bonito. Porque você é um homem bonito, mas você ficou infinitamente mais bonito. Que bom, cara. Pra mim isso aqui, eu já falei isso pra você, tantos anos de ministério, tantos anos de seminário, de estudo, esse um ano aqui com você aqui tem sido assim, um resgate da minha vida mesmo. Amém. Você sabe disso, um resgate mesmo de caráter, de homem, de tudo. Você sabe disso, você sabe. Então, muitas graças a Deus pela beleza mesmo. Da graça de Deus. Amém, Caio. Na sua vida. Amém, mano. E Amém. pensar que isso é só o começo. É verdade, só o começo, mano. Só o começo. Graças a Deus. É isso aí. Né, Gabriel? E você? Tá aí às voltas com uma salada de pepino, né? Tá maravilhoso aqui, assim, maravilhoso do ponto de vista da participação. Verdade que está sendo declarada, né? Porque não tem muita coisa maravilhosa do ponto de vista existencial, mas enfim, a vida também é assim, né? Tem seus descalços. E a gente precisa encará-la como ela é para sermos curados. Com certeza. Se a gente ficar na camuflagem, meu irmão, ninguém vai a lugar nenhum na camuflagem, exceto aos processos mais autodestrutivos possíveis. Essa semana eu tive uma parada assim nessa linha, outro dia aí, não lembro que dia, mas eu estava fazendo os julgamentos, etc e tal, e de repente eu olhei no espelho para mim e falei, seu idiota, né? Justiça própria, vaidade, capricho, rapaz, eu fiz a lista. De mim. Rapaz, aí é bom demais, né? Você toma aquela pancada, aí você fala, pô. Aí a gente vê que o que sobra é a única coisa que tem que sobrar, né? Que é um eu quebrantado e se enxergando e buscando seguir a Jesus na simplicidade. O resto é pecado e carga desnecessária, carga cultural, trauma familiar, loucura da mente da gente. Tudo isso pode jogar fora, pode cortar as duas pernas, braço, arrancar o olho e entrar inteiro na vida, porque não ficou faltando nada. E você pode entrar inteiro cortando as duas pernas que você anda lindo. Lindo. Às vezes as pernas atrapalham muito. Sim. As pernas culturais, os braços familiares, os olhares interpretativos herdados da família, da religião, da sociedade. Arranca que você vê melhor. Foi o que Jesus disse, convém que se perca e tu entres inteiro na vida. Não é um paradoxo maravilhoso? Isso é maravilhoso, convém que se perca para que tu entres inteiro na vida. Isso é teu, mas não és tu.
Isso é maravilhoso. E aí, Vamos brother? seguir? Vamos seguir. Vamos lá. Caião, eu tenho 45 anos, eu sou solteira. E sinto que sou muito dependente da minha mãe, sabe? Minha mãe foi abusada pelo pai. Ela é controladora e foi muito controlada pela minha avó. Sinto às vezes sentimento de raiva, revolta pela minha mãe, Caio. Assim como ela sente pela minha avó. Não consigo me relacionar com ninguém. À medida que passa, só pioro. Não me casei, não tive filhos. E a minha mãe me desconstrói com os outros. Ela me dá tudo na mão. Eu odeio isso, mas não consigo me livrar disso. Se fala alguma coisa, ela me desmoraliza com meus irmãos ou faz chantagem sentimental. Ela afastou todos os filhos do meu pai. E os netos também. Eu sou a neutralizada por ela. Mas sou a única que percebo isso. Só que eu não consigo agir contra isso. Estou querendo morar sozinha, sabe? Sinto toda forma de boicote da parte dela. Aí caixa alta aqui. A amo, mas tenho que me livrar disso para meu bem e dela. Claro. Ela baixa a tem bola. Que cortar esse vínculo sem abandono, né? Mas é o que Jesus disse: se alguém não aborrecer a pai e a mãe, não pode se tornar meu discípulo. E esse aborrecer não significa ficar com ódio do pai e de mãe, porque Jesus mandou honrar pai e mãe. Então, como ele não era esquizofrênico, ele não mandaria que a gente amasse e honrasse pai e mãe, e ao mesmo tempo que a gente aborrecesse pai e mãe. Então, o que ele está querendo dizer quando ele manda honrar pai e mãe e aborrecer pai e mãe? Honrar pai e mãe é melhorar o pai e a mãe na gente. Aborrecer o pai e mãe é ter a coragem de aborrecer toda essa vinculação para a morte que a gente herda dos nossos pais de maneiras diversas e sutis. Ter a coragem de separar o pai e a mãe da herança que o pai e a mãe nos legam, que é aquilo que Pedro fala na primeira epístola dele, que são aquelas heranças malignas, não é? Que o sangue de Jesus quer nos comprar e nos desarraigar dessas heranças carnais, dessas heranças adoecidas. Então ela tem que cortar esse vínculo para poder honrar essa mãe, para poder não ser a repetição adoecida dessa mãe, porque a mãe foi abusada pelo avô dela, pelo pai. Aí casou com um homem e teve uma relação disfuncional com o pai dela, com o pai da moça que nos fala, com o marido da mãe dela. Uma relação totalmente disfuncional. Aí o que ela fez? Homem não presta. Não dá para jogar fora os filhos, mas dá para eleger uma filha que não carrega a ameaça masculina como filha, para ser aquela com quem a mãe se casou. Não na perspectiva erótica, mas na perspectiva psicológica, de dizer: a minha conjugalidade de proteção, de quem vai ficar aqui para assistir a minha velhice é essa. Eu elejo essa filha que não é homem, é mulher, para ser aquela que vai ser a mantenedora da minha vida, na mesma medida em que isso gera nessa mãe uma raiva enorme de estar fazendo isso. É uma ambivalência, porque a mãe sabe lá no fundo que é perversidade fazer o que ela está fazendo com essa filha, ao mesmo tempo em que o egoísmo e o capricho dela não permitem que ela abra a mão dessa filha, que é para ela não ficar sem a enfermeira, sem a assistente, sim, sem a cônjuge filial da vida dela. E aí ela detrata a filha porque ela tem raiva de si mesma. E ela precisa entender que tudo que essa mãe faz com ela, detratando-a, é transferência de um sentimento de muita raiva que essa mãe tem de si própria, em relação a manter essa filha sob julgamento, sob juízo, por pecados passados, que ela não tem coragem de encarar, de cuidar e de tratar nela mesma, e ela
transformou isso no karma da filha. E vale ressaltar, Caio, que isso não é o que chamam por aí de maldição hereditária, né? Que, porque o avô, porque a avó, porque é o pai, a mãe, agora nessa geração, isso não tem nada a ver com isso. Não tem nenhuma magia nisso aí. Não existe magia nenhuma, né? Arquitetura psicológica nítida, clara, porque se vai para alguns lugares aí, vai dizer, você tem que fazer uma campanha, quebrar a maldição hereditária na sua vida. Aí quebra da oferta, vai na campanha, faz não sei o que, não muda nada, porque não só construção psicológica mesmo. Se enquanto a verdade não entra na gente como compreensão, a gente não fica liberto dos males. A última frase que ela escreve, cara, ela fala mais ou menos o que você disse, cara. É como se ela não admitisse que tivéssemos a felicidade que ela não teve. E que, estando ela infeliz, nós fôssemos abandoná-la. Ela precisa manter a coesão familiar pela via da infelicidade e da desgraça. Exatamente. Quanto mais todos forem infelizes juntos, mais necessitarão uns dos outros e não se separarão. Portanto, reine a felicidade para o bem da nossa união. Esse é o mote psicológico da mãe dela. Ela tem que quebrar isso, sair de casa, está com 45 anos, deixa a mãe espernear à vontade. A mãe vai espernear. Ela vai pirar. Vai dizer que é uma ingrata, desnaturada, que não reconhece o sacrifício que a mãe fez de suportar aquele pai desgraçado. Já não bastam os irmãos, que cada um deu o seu jeito, e casaram e me deixaram, e agora você também vai deixar a Madre Superiora, que é a mãe que fez esse voto de castidade sofrida. Sim. E você, sua ingrata e infeliz, buscando a sua felicidade, sua egoísta. É o que a mãe vai dizer a ela. E ela tem que saber o que está acontecendo, não se intimidar, não ficar culpada e sair. Alugar o cantinho dela, arrumar a casinha dela. Eu não sei o que Deus tem preparado para o futuro dela, mas o que quer que seja é melhor do que o que está acontecendo. Qualquer coisa, se ela tiver bom senso e sensatez, é melhor do que o que está acontecendo. Morar sozinha, desenvolver a maturidade dela, porque quem fica debaixo de uma mãe assim, fica com 45 anos de idade, mas de 16 de idade emocional, de dependência emocional. Então a idade etária não corresponde à idade emocional e nem corresponde à idade das oportunidades, aquilo que psicologicamente, telologicamente falando, se chamaria de idade cairótica, que é a idade da oportunidade, que no caso dela, ela perdeu até aqui a idade cairótica dela totalmente. Quantas oportunidades, quanto kairos, que é o tempo de visitação, quantas visitações de oportunidade já vieram e ela não aproveitou. Entendi. Entendeu? E a idade emocional fica atrofiada. Porque ninguém cresce emocionalmente debaixo de pai e de mãe. Mesmo as relações mais maduras e mais saudáveis precisam desse corte. Quando o Senhor diz, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Primeiro deixa pai e mãe, depois se une a uma mulher, e então se torna uma só carne. Isso aí é lei da vida como a lei da gravidade, meu irmão. É absoluto, é newtonianamente certo. Agora, começa deixando pai e mãe. Tem gente que primeiro quer encontrar uma mulher ou um homem para deixar pai e mãe. Aí leva a bagaça inteira daquela herança não purificada para dentro da nova relação. O primeiro processo é cortar pai e mãe. Não é abandonar, mas cortar. Da dependência, fica a interdependência, o carinho, a atenção, a honradez, o amor. Mas um adulto se faz na hora que se estabelece o corte de pai e de mãe. Quando começa a possibilidade de autodeterminação, até para errar, até para se equivocar e aprender, e desenvolver uma identidade pessoal. Primeiro é, deixa pai e mãe. Segundo passo, você começa a ficar preparado para se unir a alguém.
Do contrário, você leva essa nuvem de testemunhas para estragar a relação. Aí os dois terão uma chance. Mesmo, estraga né, totalmente. Aí os dois terão, quem sabe, a chance de se tornar uma só carne. Mas primeiro tem que estabelecer esse corte. Eu tive uma relação muito saudável com meu pai e com a minha mãe. Mas por circunstâncias diversas, até eu acho que pela própria criação mesmo, que a minha mãe nunca foi uma pessoa assim de muito nhenhenhê. Ela é muito prática, muito clara. Ela chora as saudades, enxuga as lágrimas e diz vai. E meu pai era amorosíssimo, carinhosíssimo, especialmente em relação a se um filho estivesse com necessidade, ele virava assim aquela sombra, demasiada até. Eu brincava com ele chamando de grande cumaru, que é uma árvore lá do Amazonas, que é tão alta, tão alta, tão alta, e lança uma copa tão larga, tão larga, tão ampla, que os filhos do cumaru, as sementes do cumaru, só nascem quando vem uma tempestade e os ventos são tão fortes que arremessam as sementes do cumaru para longe da copa. Porque se caírem embaixo da copa, nenhuma delas vinga, porque a copa é tão densa que a luz não entra. E eu brincava com o papai, chamava ele de seu grande cumaru. Me lembro que quando a Aninha, mãe do Daniel, quis ir morar sozinha em São Paulo, depois que ela tinha passado por um período muito difícil na vida, e com 3 crianças pequenas, papai ficou muito aflito de deixar-lhe sozinha, enfrentar aquilo tudo, com 3 crianças. E eu me lembro que eu escrevi para ele dizendo, olha, seu grande cumaru, Deus enviou uma tempestade para fazer essa semente ser soprada para longe da sua sombra no Amazonas, para São Paulo, para ela poder ter luz própria e florescer de si mesma. Em relação a mim, eu saí de casa a primeira vez com 16 anos de idade, 15 anos. Fui morar sozinho, fui lá para os Gracie, no jiu-jitsu. Voltei aos 18. Me converti e trabalhei com ele 7 anos numa harmonia maravilhosa. Nunca houve desarmonia entre nós, só muito amor e admiração mútua. Mas quando eu cheguei aos 26, a misericórdia de Deus quis me fazer um bem maior. E mesmo contra a minha vontade, que estava tão confortável vivendo ali com eles, morando ao lado, tendo toda a ajuda dele e da mamãe para criar os nossos filhos ali, uma cobertura danada, mas eu sei que eu não teria me tornado o homem que eu sou se eu tivesse continuado naquele conforto. Os meus filhos, especialmente os mais velhos, não teriam se tornado as pessoas fortes, independentes, adultas precocemente que se tornaram, tendo aquele tipo de cobertura, porque eu não reproduzi o modelo dele. Eu saí cedo, voltei, fiquei até os 26 e fui embora. E depois voltava, uma vez por ano, 2 vezes por ano, a nossa amizade só aumentou, mas a minha independência era total. E eles tiveram que aprender a se alegrarem de mim sem consultas. Nós tínhamos intimidade. Quando eu achava que a coisa estava muito para além de mim, eu consultava. Frequentemente ele confirmava o que eu cria. Mas nunca naquela dependência de eu vou fazer isso, deixa eu perguntar ao papai. Não, minha vida foi a minha vida mesmo. Isso foi maravilhosamente saudável. Como eu tentei fazer a mesma coisa com os meus filhos. Com 17 anos eu emancipei o Ciro e com 16 o Davi, no papel. Todos eles já trabalhavam, todos eles já se viraram a vida inteira. Mesmo o Lucas, quando estava doente, nunca parou de estudar e nem de trabalhar e de prover o seu próprio sustento, não porque eu não pudesse, mas porque era saudável que ele fizesse e ele gostava de poder. E a Juliana, desde cedo, começou a trabalhar e a se virar. E para mim, a minha grande alegria é ver cada um morando no seu canto.
De modo que o Ciro mora sozinho desde 20 anos de idade, o Davi mora sozinho desde 21 anos de idade, o Lucas, com 19 anos, disse: eu vou morar um tempo sozinho nos Estados Unidos, posso ir? Eu disse: pode ficar, pode voltar. Voltou, não veio morar comigo, foi morar na casa do irmão ao lado, do Ciro. Foi ultra saudável para ele. E a Juliana já está praticamente casada com o Tiago. Eu creio que agora, mais ou menos uns 8 anos que ela tem a vida dela, totalmente independente. Ou seja, desde 21 anos de idade que ela tem a vida dela totalmente independente. Então, se você não criar os filhos para eles terem a vida deles, e se não partir inclusive de você o estímulo para que filho deixe pai e mãe, não pode ser uma sessão de lamentação. Quando o filho diz: olha, eu vou morar ali sozinho, ai meu Deus, meu garotinho, minha filhota, não. Que bênção, minha filha. Deixa eu te ajudar a decorar. Deixa eu comprar uns móveis legais. Quer ajuda? Se não quiser, nem isso tem. Mas é bom, é saudável. E ela está com 45, com uma idade emocional, sei lá, de 16. E as idades cairóticas que ela já perdeu foram muitas as oportunidades. Mas ela ainda pode recuperar. De modo que ela tem apenas uma faixa etária de 45, sofrida e subjugada. Então, minha maninha querida, em nome de Jesus, uma kitnet vai ser um paraíso para você. Cuide do seu canto, não fique ouvindo as reclamações dela, ela vai fazer um estardalhaço. Não se impressione, não fique culpada, abrace a sua saúde, cuide bem de você hoje, ainda dá tempo. E aí, brother? Caião, fui vítima do abuso do marido da minha irmã quando eu tinha 9 anos de idade. Ixi, do cunhado. Ele abusava da minha outra irmã. Pegava as filhas da casa, comia a mulher dele e pegava as duas irmãzinhas. Isso aqui é um Casanova sem vergonha, né? Sim. Eles ainda estão casados, sabe, cara? Uhum. Mas ela nunca soube, a irmã. Passados 32 anos. Portanto, ela hoje, com agora 41 anos de idade. Isso, resolvi contar para alguns da família. Que me pediram para nunca mais tocar nesse assunto, pois era passado e ia prejudicar a vida deles. Pior que ser abusada é ser culpada do abuso. E ela foi por alguém? Porque 32 anos depois não dá para ela se sentir culpada do abuso, porque as pessoas disseram: já passaram 32 anos, o cara já está velho, já tem filhos, já tem talvez até netos, não vale a pena fazer exumação desse cadáver. Isso não significa culpá-la, a menos que alguém tenha chegado e tenha dito a ela: você também era muito sensual, você já era uma menininha gostosinha demais com aqueles peitinhos, aquela bundinha, aquelas coxinhas. Mas não creio que foi isso que disseram a ela. O que pode acontecer é o seguinte, que acontece quase o tempo todo. A menina que é abusada por um adulto se sente culpada, com vergonha da irmã, culpada em relação à irmã, culpada em não ter tido a coragem de gritar, de falar, de dizer, culpada do cara procurar de vez em quando não foi um caso único, isolado. Tem meninas que ficam tão panicadas que vão aceitando a chegada, às vezes sob ameaça, ou às vezes não há nem ameaça. O que existe é o seguinte: meu Deus, se a minha irmã souber que esse cara faz isso comigo, a vida dela está estragada e meu pai é doido, é capaz de matar esse sujeito. Tem 1000 construções na cabeça de uma menina de 9 anos que muitas vezes fazem com que ela não diga. Aí o tempo vai passando, ela vai se sentindo culpada de não ter falado com ninguém. E tanto mais quanto o tempo passa e a razão dela assome, cresça, mais ela desenvolve essa culpa como reminiscência, como memória. E é aí que o diabo habita. Eu queria que ela nos dissesse que consequências isso gerou na vida dela, porque
Minha filha, culpa de quê? Culpa de quê? De ter 9 anos de idade, de ser uma menininha de corpinho bonitinho, de ter um cara lá de 20, 30, sei lá de que idade, tarado, que casou com a sua irmã e resolveu abusar de você. Culpada de quê? De não ter tido a coragem de gritar, de botar a boca no trombone, de criar um escândalo. Quero lhe dizer o seguinte, você está na companhia de 90% de outras meninas nas mesmas circunstâncias, que com medo do pai, com medo da mãe, com medo de serem julgadas, porque tem muita menina nessa idade que assume tanto a culpa de dizer eu é que não presto, eu que devo ser sensual, deve ter um espírito em mim ruim, que provocou isso nele, coitado, ele é casado com a minha irmã, ainda veio sentir isso por mim. E o cara, quando se aproxima elogiando a garotinha, de modo que a garotinha fique mais culpada ainda. Porque diz, você é uma danadinha, só tem 9 anos, mas meu Deus, você é insuportável, de tão gostosa, eu não aguento olhar para você. Pelo amor de Deus, você só tem essa idade, já é assim. Você tem uma sensualidade que eu não aguento, que eu não resisto. Vai dizendo aquilo na intenção de seduzir a menina e vai introjetando culpa. A criança, a menina vai dizendo, eu não presto, eu devo ter uma pombagira dentro de mim. Vergonha, né, cara? Muita vergonha, muita vergonha. Isso vai vazar de mim assim para todo mundo, porque o marido da minha irmã veio me dizer isso e fazer isso comigo. E aí, a vergonha de ter sofrido o primeiro abuso dá lugar à vergonha do segundo, do terceiro, porque vai se avolumando a culpa, vai se avolumando o medo, vão se avolumando as responsabilidades quanto a dizer, se eu disser que ele já veio aqui 5 vezes e fez isso comigo, aí é que o bicho vai pegar, vai sobrar até para mim, vão dizer que eu quis, que eu consenti, que eu desejei, que eu gostei. Não. Então pare com isso em nome de Jesus, porque essa persuasão de culpa vem do diabo. Em nome de Jesus, filha, você está perdoada do que você nunca fez. Perdoe-se agora, perdoe-se. E não é lavando a roupa suja em família, 32 anos depois, você com 41 anos de idade, que isso vai ser resolvido. Isso tem que ser resolvido dentro de você. Se você precisar de ajuda psicoterapêutica, recorra ao divã do site. A minha irmã Ana Daraújo, a mãe do Daniel, já passou por muito perrengue na vida e sabe exatamente como é que é poder ajudar uma pessoa com a sua alminha e com o inusitado de uma agonia dessa sendo carregada no coração. Pode escrever lá para ela, está aí Ana Daraújo, atendimento @anadaraújo.com.br. Ela atende virtualmente, online, por Skype, Messenger, conversa com você e presencialmente só em Manaus, mas ela tem, a maior parte da clientela dela está acontecendo via Messenger e Skype com webcam, e eu fiz isso antes de todo mundo. Ela é a minha herdeira disto, porque eu comecei a fazer isso no meu site, aí por 2003, 2004, eu fiz quase 2 anos, 1 ano e meio esse tipo de atendimento online, com webcam, e às vezes só escrito, depois veio a câmera, e eu vi como isso funciona de uma maneira extraordinária. Às vezes até melhor do que no encontro presencial. É mais rápido, é mais intenso, é mais profundo. Quem está do lado de cá, se tiver sensibilidade, percebe tudo que está acontecendo na alma do outro do lado de lá. E quando eu não pude mais fazer, ela se formou em psicanálise e continuou. E hoje ela é considerada uma das precursoras disso no país. Vá lá, fale com ela, inicie um trabalho, porque quem está precisando tratar isso é você, no que concerne a essa culpa desnecessária que você carrega no coração e que pode ter um poder paralisante na sua vida, pode inibir você para os afetos, pode bloquear e criar crostas em você, a ponto de que você diz que pior do que o abuso é ser culpada de o ter sofrido. É sinal de que esse peso de culpa, seja o que você carrega, seja aquilo que se insinuou a seu respeito, ainda tem uma força avassaladora no seu coração e não há mais a menor necessidade de que isso exista, porque isso nunca existiu, minha filha, nunca. Com 9 anos de idade se é abusado, com 9 anos de idade não se seduz ninguém. Em nome de Jesus, dê crédito ao que eu estou lhe dizendo, chore com abundância,
Receba esse perdão e essa graça, esse beijo de Jesus, esse carinho de Deus, esse afago do Espírito Santo. Fique curada e lavada disso hoje, em nome de Jesus. E aí? Aí tem a história, cara, voltando àquela de 45 anos que não consegue sair de casa, tem a história da mãe que não consegue tirar a filha de casa. Né? Eu vivo desejando a emancipação das minhas filhas, Caio. Da minha filha, Caio. Mas ela é dependente demais da gente. Tem 30 anos, é formada, não trabalha, preguiçosa. E vive de implicância com tudo. Vai viver até os 60, sim. Agora engravidou, tá com o neném aqui em casa. Vive na dependência sem ter a vergonha de tratar de sua vida. Olha, querido. Busca para ela mesma autonomia, sem tratar da sua vida, buscar para ela mesma autonomia, de me poupar como mãe, que me sinto abusado pelo comportamento abusivo dela, de confrontos, etc. Gostaria muito que ela tivesse o canto dela e crescesse. Mas ela é muito fechada, apática e sem iniciativa. Agora alguém vai ter que iniciar isso por ela, esse pai e essa mãe. Ela disse nós, eu suponho que o pai esteja vivo ainda, né? Mais da gente, dependente né? da gente. Então a gente, seja lá quem seja a gente, vai ter que agir, vai ter que virar agente. Vão virar agentes. E fazer uma agência de emprego, uma agência de trabalho e uma agência de aluguel. Porque nesse caso, meu amigo, tem que ser assim, intervenção. Não pode esperar a malandra preguiçosa tomar alguma atitude, não. Mas, olha, você está saindo no dia tal, aluga a kitnet, vai doer por causa do netinho, não faz mal. A única maneira dela acordar para esse filho que tem é botar ela sozinha com essa criança. Que às vezes eu acho que quem me ouve aqui pensa que eu sou um desnaturado sem coração. Não, isso é amor. Senão você desgraça, depois você não tem mais nem paz para morrer. Como eu vejo um monte de pai aí com 80 e tantos anos querendo morrer, mas não pode, porque tem uma filha de 60 anos lá. Sadia, mas assim. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter paz para morrer. Filho tem que ter uma hora de sair de casa. E se eles não saírem por conta própria, a gente sai com eles. Porque passou de um determinado tempo, inicia-se a imbecilização dramática de qualquer filho que, tendo chegado a hora de virar gente, virar homem, de deixar pai e mãe, não deixe. O pai e mãe que se orgulhem disso, que consintam com isso, ou que sejam moles e tolerantes em relação a isso, estão criando imbecis. Imbecis. Por mais que seja, às vezes até o filho é até responsável, trabalha fora, tem um dinheirinho, é legal, mas não é sadio isso. Se tem as suas condições, vá viver. Vá viver sozinho, porque às vezes a relação é tão legal com o filho, com a filha, e que o filho é funcional do ponto de vista profissional, intelectual e tudo, que você se acomoda. E ele fica ali e é gostoso, é um convívio legal. Mas com o passar do tempo, está se fragilizando a emocionalidade daquele filho. Ou se está fragilizando essa oportunidade cairótica de coisas que só acontecem quando você está sozinho, quando você se vira sozinho. Porque se estiver debaixo de papai e de mamãe, não acontecerão. Não acontecerão. Ô, Caião, qual que é a idade ideal, assim, mais ou menos? Depende de cada filho. No meu tempo, meu amigo, com 21 anos de idade... Já está vazando? Estava vazando. Estava vazando. Está mudando muito hoje, né, cara? Hoje infelizmente. Tem os palermas, cara, de 42. Os caras de mais de 40 anos. E não saiu de casa. 50 anos, tá lá com papai, com mamãe. E se divorciar, volta para casa do pai e da mãe na mesma hora. Ao invés de alugar uma kitzinha e se virar e morar sozinho, o cara não quer lavar nem as cuecas. É verdade. Volta para casa do papai e da mamãe. Derrotado geral. Pelo amor de Deus, é uma tragédia. É uma geração de imbecis e fracos. Então, minha irmã, rua com ela. Rua, olha, estamos alugando, você vai mudar. Amamos você e o nosso netinho, é por amor a você que nós vamos fazer isso. Se vire. Você tem aqui alguns meses de uma pensãozinha, vá trabalhar.
Deixa ela chorar, espernear, dizer que você é o cão, chupando manga. Não faz mal. É a única maneira de ajudar é fazer essa intervenção. Do contrário, você está patrocinando o debiloidismo perene dessa filha. Crie coragem com seu marido e faça essa intervenção já e não retroaja. Não fique com culpa neurótica. Ai meu Deus, que mãe sou eu. Não, você está sendo mãe de verdade. E o seu marido está sendo pai de verdade. Se não fizerem isso, é que vocês estarão criando essa menina para uma velhice desgraçada, e esse netinho vai andar no mesmo caminho dessa preguiça patológica, dessa inanição emocional e psicológica da sua filha. O que mais, meu? Caio, um intervalinho. Você precisa, pessoal? Os meninos estão precisando trocar a bateria do HD para de tarde, senão não grava aí. Então, por favor, intervale no Judá, intervale no Judá.